Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a este primeiro episódio da minha parte, Cláudio Fonseca, do ano 2018. E que, de forma, se calhar um pouco menos agradável, mas cuidadosa de abrirmos este ano, do que falarmos de gripes. E é isso que justamente nos traz aqui à Ordem dos Médicos, no setor sul, onde nós nos encontramos, em Lisboa, para falar nada mais nada menos que com o Dr. Ricardo Mexia, que agradecemos imenso ter aceite. Dr. Ricardo Mexia, que é Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, é licenciado em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, é especialista na saúde pública e é médico de saúde pública e epidemiologista no Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Dr. Ricardo Mexia, muito obrigado por ter aceito estar aqui hoje connosco a falar sobre gripes. Muito obrigado, é um gosto estar aqui a partilhar convosco algumas das questões que se colocam nesta altura em que grande parte do país tem muitos casos de gripe. Começámos justamente por isso. O que é a gripe? A gripe Ou as gripes? A gripe é uma doença infecciosa do foro respiratório que é causada por um vírus e que tem uma incidência bastante elevada, tipicamente durante a altura do inverno. É uma doença sazonal e, portanto, ocorre mais frequentemente durante o inverno. É uma doença transmissível e, portanto, tem uma capacidade de se disseminar no contexto da nossa comunidade. E, de alguma maneira, é uma doença muito familiar para quase todas as pessoas. Teve digamos, uma grande projeção quando tivemos a questão da pandemia. E, infelizmente, ao longo da história, tivemos diversos episódios de pandemia que foram responsáveis por muitos milhões de mortes. E, portanto, é seguramente uma doença que nos preocupa e que carece de uma vigilância e de um controle apertado. Muitas vezes confundimos aquilo que é a gripe com uma constipação. Quais as diferenças? Bom, em relação à gripe, tipicamente temos uma doença em que tem sintomatologia respiratória, pode ter espirros, pode ter corrimento nasal, tipicamente associada a febre. Tem também dores musculares, ocasionalmente cefaleias, portanto dores de cabeça, e é uma doença que tem uma duração tipicamente de cerca de uma semana. E portanto este é aquilo que nós identificamos enquanto gripe. Há outras doenças, eventualmente também com componente respiratório, que terão também alguma sintomatologia semelhante, e daí a confusão, mas normalmente não estão cumpridas todas estas características. Ou seja, as pessoas não têm febre, podem ter o corrimento nasal, que é muito, muito frequente, mas não têm febre. Normalmente também não ocorre com as dores musculares, dores no corpo. E, portanto, há de alguma maneira esta diferença. Existem vários tipos e, se calhar, a que mais foi temida, e recordo-me porque é um passado recente, foi a gripe A. A gripe A e também aquilo que foi a gripe das aves e a gripe suína. Como é que surgem estas mutações? Porque são vários tipos, são mutações que ocorrem ao longo do tempo, não é? Como é que elas surgem e porquê que elas surgem? Bem, a gripe, ou o vírus da gripe, tem efetivamente diversas... Daí o início ter perguntado o que é a gripe ou as gripes. Diversas estirpes, ou seja, fazem parte da mesma doença, mas há diferentes estirpes. E nós temos um sistema de vigilância, precisamente, que identifica quais é que são as estirpes que circulam em cada época, em cada ano. E, portanto, há diversas estirpes que circulam e que podem afetar as pessoas. Aquilo que referiu das diversas estirpes, ou aqueles episódios que referiu, eram diferentes estirpes que, por uma razão ou por outra, nos causavam mais apreensão, porque cada estirpe normalmente tem um comportamento diferente. Por exemplo, tipicamente, uma das grandes divisões que temos são estirpes A ou B. E, normalmente, as estirpes B são bastante mais ligeiras do que as estirpes A. Daí que nós temos muito interesse em conhecer o que é que está a circular para podermos também acautelar melhor quais são a severidade dos episódios que vamos sentir. Isso também é muito importante porque a gripe tem uma vacina que pode ser administrada e, portanto, em função daquilo que é expectável que sejam as estirpes circulantes na próxima época, assim é desenhada a vacina.
nós em Portugal temos tipicamente uma vacina trivalente e, portanto, há 13 estirpes que são incluídas na vacina e que protegem para essas 3 estirpes. E, portanto, de acordo com os dados que temos, a informação epidemiológica que conhecemos, assim desenhamos a vacina, na expectativa que a vacina possa cobrir as principais estirpes que circulem na próxima época. Ocasionalmente, não acertamos naquilo que é a estirpe mais prevalente e, portanto, nesse sentido, a eficácia da vacina, ou a efetividade da vacina, melhor dizendo, pode não ser tão elevada como seria desejável. E, portanto, às vezes as pessoas têm uma certa tendência para colocar em causa a eficácia da vacina porque dizem que adoeceram na mesma e podem ter acontecido diversas coisas. Podem ter tido uma doença que não gripe, porque também circulam muitos vírus respiratórios e outra patologia respiratória no inverno, ou podem ter tido a estirpe de gripe que efetivamente não estava incluída na vacina. E, portanto, quando falamos de gripe, falamos deste universo mais ou menos alargado de doenças. A questão da vacinação, em tudo, não é? É um caso que divide muito a sociedade portuguesa, arriscaria mesmo a dizer mundial. E tivemos o caso mais ou menos recente do sarampo, que resultou na morte. Vacinar ou não vacinar? Bem, eu diria que não divide muito a sociedade, ou seja, o que nós temos, efetivamente, são grupos relativamente pequenos que rejeitam a vacinação, diria, em larga margem, por desinformação. O consenso mundial é de que a vacinação é a medida de saúde pública mais eficaz que nós temos. Mais eficaz e mais eficiente. E, portanto, as vacinas são seguras, devem ser administradas. Quando não são seguras, são retiradas do mercado. Portanto, têm um sistema de vigilância extremamente apertado. Quando se identificam problemas, as autoridades intervêm para que as vacinas possam continuar a cumprir o seu papel com eficácia e com segurança. Portanto, esta mensagem que eu gostava de deixar é que as vacinas são seguras e aquelas que estão incluídas no Programa Nacional de Vacinação são vacinas adequadas ao nosso contexto epidemiológico e, portanto, a proteger as nossas comunidades. E, portanto, apelo ao cumprimento do Programa Nacional de Vacinação, que é uma história, de facto, de sucesso da nossa saúde, quer nacional, quer mundial. E, em concreto, em relação à gripe, o que temos é a aplicação gratuita da vacina a um conjunto de grupos vulneráveis que, fruto das suas circunstâncias, ou fruto da sua idade, ou fruto de alguma doença de base que possam ter, carecem de ser vacinadas. E, portanto, vacinar, seguramente que sim. São muito raras as contraindicações em relação à vacinação e também dizer que há uma parte relevante da vantagem da utilização das vacinas que tem a ver precisamente com protegermos também aqueles que não se podem vacinar. Ou seja, a chamada imunidade de grupo, o que permite é que, havendo um número suficientemente elevado de pessoas na comunidade que são vacinadas, mesmo aquelas que residualmente, por alguma razão, não possam ser vacinadas, também beneficiam dessa proteção. Porque a doença não circula se nós tivermos uma proteção suficientemente elevada. E, portanto, há esta componente da proteção individual, que as vacinas conferem, mas na maioria das vacinas também esta componente de proteção coletiva e que, portanto, é quase uma responsabilidade social as pessoas cumprirem o Programa Nacional de Vacinação. Isto em que vivemos tempos em que os antibióticos também deixam de causar o certo efeito que tinham há uns tempos atrás. Porque o corpo já está viciado, por assim dizer. Fruto também de muita campanha de desinformação, também, no sentido de que qualquer coisa era logo levarmos o antibiótico para casa, não é? E tomá-lo. Ao ponto de que certos vírus, certas bactérias já começaram a ganhar alguma imunidade, ou o nosso corpo já não responde melhor como respondia antes. As vacinas têm mais ou menos o mesmo efeito? Não têm? Não, o problema da resistência dos antibióticos é um problema real e que temos que, naturalmente, combater, e existem esforços muito significativos por parte das autoridades, quer nacionais, quer internacionais, no sentido de combatermos o aumento dessa resistência. Mas em relação às vacinas não há um fenómeno sequer parecido, ou seja, não é por nós administrarmos um número elevado de vacinas que isso eventualmente condicione uma sua menor eficácia. Isso não,
tanto quanto sei, não há descrição desse fenómeno. Mas aproveitando a sua deixa da questão da resistência dos antibióticos, é, como dizia, um problema de saúde pública grave, porque, de alguma maneira, nos reduz o leque de opções que nós temos para combater os agentes infecciosos. E o que acontece é que, fruto de eventualmente um consumo desadequado desses antibióticos, ou, por exemplo, o uso industrial no âmbito pecuário e indiscriminado de antibióticos, levou a que, de alguma maneira, por seleção natural, as estirpes mais resistentes pudessem ter sobrevivido e, multiplicando-se, foram ganhando capacidade de não serem afetados pelos antibióticos. E isto é uma questão que frequentemente nos limita naquilo que nós podemos fazer em relação a combater algumas doenças. Diria que há aqui uma componente de responsabilidade individual, porque, como dizia, algumas das pessoas exigiam ter um antibiótico e, por exemplo, para a gripe, efetivamente, são muito raras as indicações em que há lugar à administração do antiviral. A maioria dos antibióticos que as pessoas tomam são direcionados para bactérias, portanto, não têm qualquer efeito na gripe. E, portanto, há aqui uma componente individual, quer de não exigir um antibiótico em situações que não são adequadas, mas também o próprio consumo responsável. Uma das coisas que eventualmente acontece com alguma frequência é que as pessoas não tomem o antibiótico conforme a prescrição médica. Isto é, não tomam todo o antibiótico que é suposto tomarem. Ou seja, as pessoas começam -se a sentir melhor, acham que já não estão doentes e, portanto, deixam de tomar as últimas doses de antibiótico. Ora, isto pode, de facto, criar um comportamento de resistência junto dos agentes infecciosos e, portanto, pode criar um problema adicional. E também há muita campanha no sentido de alertar ou capacitar os prescritores, portanto, os médicos que prescrevem os antibióticos, para fazerem um uso responsável. Portanto, hoje temos já uma grande experiência nessa área e é extremamente importante que as pessoas adiram àquilo que são as boas práticas no consumo dos antibióticos. E, portanto, todos os anos devemos vacinar-nos contra a gripe? A vacina da gripe deve ser renovada anualmente. Não é uma vacina que confira proteção duradoura. E devemos ser vacinados antes do inverno chegar, durante o inverno? Tipicamente, a época de vacinação da gripe começa no início de outubro. E, portanto, idealmente, quanto mais cedo nós nos pudermos vacinar a partir dessa altura, melhor será a proteção conferida. E porquê que em Portugal qual é a relação da gripe com o frio, por assim dizer? De alguma maneira, as temperaturas mais baixas fragilizam o nosso sistema imunitário e, portanto, existe uma associação entre essas temperaturas e uma eventual menor proteção e, portanto, mais possibilidade de contrair patologia infecciosa. Isso é verdade para a gripe, como para outra patologia, quer bacteriana, quer também viral, como circula durante o inverno um maior número de agentes deste género. A gripe pode-se espalhar por espirros, não é? Pela tosse. Que cuidados é que nós devemos ter caso nós estejamos infectados, não infectarmos outros também? Bem, há um conjunto de medidas que devem ser tomadas por toda a gente, quer os doentes, quer aquelas que não estão doentes. E, portanto, a higiene respiratória ou a etiqueta respiratória é extremamente importante. As pessoas devem, se tossirem ou espirrarem, não o devem fazer para as mãos, mas antes para a prega do cotovelo, ou seja, devem proteger com a prega do cotovelo, evitando que haja projeção de gotículas e que os agentes possam mais facilmente ser disseminados. Outra questão que é muito importante também no controle da transmissão da gripe é a higiene das mãos, ou seja, as pessoas devem lavar frequentemente as mãos com sabonete líquido, portanto, com alguma solução que seja desinfetante, precisamente para impedir a transmissão da doença, porque se nós tivermos, imagine, as mãos, se espirrarmos para a mão ou se nos assoarmos com a mão, naturalmente, se depois formos pegar numa maçaneta de porta, num teclado, enfim, nos objetos do dia-a-dia, facilmente isso pode complementar um outro, isso facilmente pode funcionar como um mecanismo de disseminação da doença. E, portanto, quanto mais nós promovermos uma higiene das mãos, provavelmente mais capacidade teremos de evitar a transmissão da doença. Uma boa hidratação, uma boa nutrição também tem um papel a desempenhar e, portanto, isso são tudo medidas que podem ser úteis para evitar a transmissão da doença.
quando surgiu a gripe A, houve assim parece que foi um murro no estômago, uma consciencialização maior das pessoas. Acha que essa consciencialização ainda hoje se mantém ou que foi apenas um medo da altura em que andávamos todos? Por exemplo, estava eu no 9º ano e lembro-me que quando entrávamos tínhamos que fazer uma fila à porta da sala e a professora tinha que nos aplicar o álcool e também um gel que existia. Portanto, quando nós saímos da sala também estávamos outra vez todos em fila e dizer, hoje isto já não acontece. É verdade. E depois também houve uma grande campanha dos doseadores por todo o lado. Todos os centros, todos os edifícios quase tinham à porta um doseador em que as pessoas faziam fila para limparem as mãos e hoje isso já não vemos. Muito bem. Eu julgo que a questão da gripe A e portanto, aquilo que aconteceu com a pandemia foi importante no sentido de capacitar as pessoas para responder a um problema. E aquilo que tínhamos de evidência histórica é que tinha havido episódios de pandemias com uma taxa de mortalidade extremamente elevada. E, portanto, esse era o exemplo que nós tínhamos. Daí que tenha havido um investimento muito alargado nos planos de contingência, precisamente para combater o problema. E, portanto, daí, nessa altura, ter havido campanhas muito relevantes de promoção de higiene das mãos, como disse, a questão da aplicação do gel desinfetante, e fica um bocadinho, as pessoas ficaram muito na dúvida se foi excessiva essa mobilização, se foi excessiva essa resposta. Felizmente, a pandemia acabou por ser mais leve ou mais ligeira daquilo que poderia ter sido e, portanto, não houve uma grande severidade em relação... Houve muitos casos, mas não, os casos, felizmente, não foram muito graves. E, portanto, isso, de alguma forma, gerou um sentimento de que, se calhar, a resposta foi excessiva. O que é certo é que também não sabemos se também foi uma gripe menos severa, precisamente porque havia esse número muito elevado de medidas e de planos de contingência que permitiram obviar o problema. Mas julgo que parte dessas medidas ainda hoje surteu o seu efeito, ou seja, a questão das pessoas promoverem uma etiqueta respiratória adequada, a questão da prega do cotovelo, a questão da higienização das mãos, eu julgo que também, de alguma maneira, se enraizou e urge continuar a promover junto das populações e, portanto, eu julgo que houve vantagens grandes em termos investido esses recursos. Por outro lado, também houve um planeamento importante que foi feito no âmbito dos ditos planos de contingência e que perdura até hoje. Por exemplo, quando tivemos a situação do ébola na África Ocidental e que, de facto, o risco da doença poder surgir noutros contextos foi real, não é? Não houve muitos casos, mas houve alguns casos de transmissão da doença na Europa, nos Estados Unidos. Os planos de contingência da gripe eram um bom ponto de partida para desenhar os planos de contingência para o ébola. E, portanto, esse exercício feito na altura, durante a pandemia, foi extremamente importante e útil e os dividendos, digamos assim, perduram até hoje. A questão, por exemplo, da gripe das aves e da gripe suína. Portugal está imune a esse tipo de fenómenos que acontecem em países de outros continentes que não a Europa? Hoje em dia é muito difícil falarmos em países imunes, ou seja, as doenças não conhecem fronteiras. Por muitos muros que se construam onde quer que seja, dificilmente as doenças ficam contidas por esses muros. E, de facto, essas questões em que o vírus da gripe tem uma capacidade de mutação bastante grande e, portanto, quer a variabilidade de um ano para o outro, mas também a questão que referiu da passagem da barreira de espécie, ou seja, quando a gripe abandona no sentido em que passa da componente animal para uma componente humana, é algo que nos preocupa muito. E, portanto, dizer que estamos imunes, de facto, assim não é. Mas também dizer que a probabilidade de aqui termos essa passagem é relativamente baixa. Portanto, nós não temos, muitas dessas aves migratórias não passam por aqui, algumas passam, naturalmente que sim, mas é uma exposição relativamente baixa. Em relação a outras espécies também é improvável que nós possamos ter o início, digamos, do surto a ocorrer aqui nas nossas fronteiras. Sem prejuízo disso, é muito importante mantermos um sistema de vigilância ativo que nos permite identificar o problema quando ele surja. E, portanto, é muito importante que não se baixe a guarda em relação a estas matérias e, portanto, temos diversos sistemas de vigilância que permitem a detecção do problema caso ele venha a surgir.
Eu pergunto isto porque, enfim, somos nós tanto eu como o Filipe, de História, aquilo que nós estudámos é que, por exemplo, os escravos, quando chegavam a Lisboa, não estavam com a proteção, ou melhor, o sistema monetário, vamos lá dizer, africano, era diferente do europeu enquanto continentes, e, portanto, o que fazia com que os portugueses, quando iam para a África, chegavam à praia e apanhavam logo os vírus todos, e, portanto, muitos faleciam. Só foi possível uma colonização eficaz, por assim dizer, através da miscigenação, coisa que muitas vezes não aconteceu com outros países, e, portanto, daí o perguntar se Portugal, de uma certa forma, está imune, Essa imunidade tem mais a ver não com fazendo aqui, obviamente, um apelo a uma raça superior, nem assim de género. Não, de todo. Aqui a grande questão, e principalmente tem a ver com aquilo a que as pessoas estão expostas. Ou seja, não tem tanto a ver. Há componentes diferentes, eventualmente, de resposta imunológica, mas principalmente o que está em cima da mesa é a questão da posição prévia às diversas doenças. E, portanto, a grande questão que se coloca é: há ou não há, já estivemos ou não estivemos expostos a determinadas doenças que nos conferiram imunidade. Portanto, essa imunidade pode ser adquirida de forma natural. Outra alternativa é a vacinação, que é uma outra maneira de adquirir imunidade. E, portanto, a grande questão é nós não termos tido contacto prévio com essas doenças e, portanto, sermos mais vulneráveis a essas doenças. O mesmo acontece, por exemplo, com as crianças quando mudam de escola ou quando passam a ir à escola ou à creche, não é? Ou seja, o ambiente microbiológico muda e, portanto, elas vão adquirindo defesas à medida dessa exposição. Por isso é que é frequente os pais que colocam os seus filhos numa creche ou que passam a ir à escola, numa fase inicial, adoecem com alguma regularidade, porque estão expostos, digamos, a um padrão epidemiológico que não era o seu e, portanto, desenvolvem a doença e passam a adquirir imunidade. E, portanto, num período relativamente curto, passam a já ter resposta para grande parte desses agentes. Sim, uma coisa que eu me lembro é que na altura quando foi a gripe A, falava-se de que as pessoas que tinham sido afetadas pela gripe espanhola estavam imunes, ou perto disso. A imunidade natural adquirida pelo contacto com a gripe tinha, de facto, podia conferir alguma proteção. Podemos pensar, por exemplo, em relação ao sarampo, a situação é um pouco semelhante, ou seja, as pessoas que na sua infância, ou mesmo como adultos, tiveram contacto com a doença do ponto de vista natural, têm uma imunidade mais forte do que aquelas que apenas o adquiriram por via da vacinação. E, portanto, ter contactado com a doença, de alguma maneira, confere alguma proteção para enfrentar a doença um novo episódio de doença no futuro. Como é que é monitorizada a gripe, no caso português, mas de uma forma geral, ao nível global? Bem, nós temos um sistema de vigilância bastante robusto em termos da gripe, que inclui quer a componente epidemiológica, portanto, identificar os episódios de doença, quer a componente laboratorial. E, portanto, na componente epidemiológica, o gold standard, ou seja, aquilo que é a base do sistema de vigilância, é a rede de médicos sentinela. Portanto, temos um conjunto de médicos de família dispersos por todo o país que notificam semanalmente quantos episódios de gripe é que observaram. E isso permite-nos calcular uma incidência da gripe. E é isso que é publicado no boletim da gripe, publicado pelo Instituto Ricardo Jorge. Em complemento a isso, temos dados quer da componente assistencial dos médicos de família, portanto, o número de consultas codificadas como gripe que os colegas observaram, portanto, durante um determinado período. Temos a componente das unidades de cuidados intensivos, ou seja, dos doentes que estão internados em unidades de cuidados intensivos, quantos é que têm gripe. Depois temos a vigilância participativa. Por exemplo, o GripeNet é uma plataforma de vigilância participativa em que qualquer cidadão residente em Portugal se pode inscrever e que, online, uma vez por semana, recebe um e-mail e é-lhe perguntado que sintomas é que teve, se é que teve. Havendo sintomas, é-lhe pedido que caracterize de forma breve esses sintomas. Com base nesses registros, quer das pessoas que não tiveram doentes, quer daquelas que tiveram sintomas, nós calculamos também uma taxa de incidência da gripe. Uma outra situação tem a ver com a tal vigilância laboratorial, em que
quer os laboratórios dos hospitais, quer o laboratório de referência que fica no Instituto de Ricardo Jorge, fazem o diagnóstico de o que é que está a circular. E isso é que nos permite saber quais é que são as estirpes predominantes, que outros vírus é que circulam e, eventualmente, se a vacina está ou não a cobrir aquela estirpe que está a circular. E, portanto, temos um sistema integrado que agrega dados de diversas fontes e que nos permite ter uma perspectiva mais ou menos abrangente daquilo que é a incidência da gripe e qual é que é o padrão do ponto de vista das estirpes circulantes que afetam o nosso país. Depois temos níveis de detalhe, desde a componente nacional, uma parte mais regional, que nos permite identificar eventuais desvios que sejam, do ponto de vista geográfico, relevantes. Porque é que muitas vezes nós ouvimos nos telejornais dizer que ainda há vacinas no Comerciales Fonseca, porque não há produção, vamos dizer, para 10 milhões de portugueses ou 11 milhões de portugueses? De facto, o Programa Nacional de Vacinação não prevê vacinar todos os cidadãos. Portanto, prevê vacinar alguns grupos de risco, que têm a ver com a idade e com algumas doenças associadas, de forma gratuita. Sem prejuízo disso, qualquer cidadão pode livremente ir à farmácia e, mediante prescrição médica, adquirir a vacina e ser-lhe administrada a vacina. A questão do ainda há vacinas tem a ver, eventualmente, com uma não cobertura total da população. Portanto, apesar de ser gratuita, apesar de estar no Programa Nacional de Vacinação, não haver uma cobertura de 100%, e, portanto, as doses adquiridas para cobrir essa população acabam por não ser totalmente consumidas e, portanto, ainda existe essa possibilidade. Eu diria que, ao longo de toda a época, as pessoas que não se vacinaram ainda podem beneficiar dessa vacinação. E, portanto, nesta altura, apesar de estarmos já em período epidémico e ainda não sabemos, nós só sabemos se atingimos o pico se depois disso descer, não é? Ou seja, a definição de se atingimos o pico é uma coisa que só pode ser determinada a posteriori. E, portanto, mesmo nesta situação em que existe circulação ativa do vírus e que estamos perante uma incidência, apesar de tudo, moderada da doença, quem não se vacinou deve fazê-lo. E principalmente se pertencer a um dos grupos de risco. E, portanto, é mais uma vez um apelo que deixo. Não deixem de se vacinar, não deixem de o fazer todos os anos, porque as vacinas são seguras, têm uma eficácia importante que protege quer de adoecer, quer de episódios mais severos. Também desmistificar, a vacina não tem uma eficácia total, ou seja, é possível mesmo para os indivíduos vacinados que possam desenvolver a doença. Tipicamente o que acontece é que tem episódios muito mais ligeiros da doença e, portanto, de alguma maneira a vacina também cumpriu o seu papel. Sim, como nós tínhamos falado, são as 3 trivalente, não é? Em Portugal a que circula, a que é administrada é a trivalente. E, portanto, obviamente que tem que ser tudo um pouco, não é? Para estar condensado para que dê para todos, porque senão seria muito mais caro, penso eu, fazer especializada para cada grupo de portugueses. Mas, e depois também acertar no estilo português também seria difícil. Como digo, aquilo que é incluído, as 13 tipos que são incluídas na vacina, são determinadas fruto daquilo que circulou, quer na nossa época anterior, quer no hemisfério sul, no inverno do hemisfério sul, não é? Ou seja, porque as estações são complementares, não é? E, portanto, é isso que determina o que é incluído na vacina. Não sei se faria muito sentido desenhar vacinas especificamente para determinados grupos, porque, de alguma forma, o que circula entre todos os grupos, entre as crianças, os adultos, mesmo os doentes. Provavelmente não há aí uma diferença que justificasse, digamos, desenhar vacinas específicas para grupos específicos. O que é importante é atingirmos uma cobertura que seja grande e que possa evitar males maiores, ou seja, que a comunidade seja afetada de uma forma mais significativa. Muito bem. Julgo que ficamos aqui com muitas perguntas respondidas e, sobretudo, uma boa análise e também desmistificar aqui muitos mitos. Doutor, agradeço-lhe muito ter estado aqui à conversa connosco. Um último apelo para os nossos caros ouvintes. Bem, muito obrigado pelo convite. É sempre uma oportunidade de partilhar com as pessoas e dar ferramentas às pessoas para que possam proteger a sua própria saúde, porque é uma responsabilidade sua também. E diria que, genericamente, as vacinas são seguras. Não deixem de se vacinar. Em concreto, se faz parte de um grupo de risco, faça a vacina da gripe.
Muito bem. Portanto, já sabem, caros ouvintes, se estiverem a espirrar, espirrem para o cotovelo, para a prega do cotovelo, a fim de não disseminarem uma possível gripe, e também lavem bastante as mãos no cumprimento das pessoas. Enfim, vimos que muitas formas há de fazer a transmissão de vírus e de bactérias que por aí circulam. E obviamente nós não queremos que vocês fiquem doentes, queremos que vocês estejam em plena força para continuar a ouvir os nossos episódios que tanto gostamos de fazer para vocês. E portanto, aqui um pouco com um sentido paternalista, por assim dizer, damos aqui então as vossas ferramentas para se protegerem na época da gripe. Uma vez mais, Dr. Ricardo Muito obrigado. muito obrigado, até à próxima. E quanto a vocês, caros ouvintes, já sabem, não se esqueçam de partilhar, subscrever e estarem presentes nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E até lá, boas conversas.